Você que está aí numa das decisões mais difíceis da sua vida. Compro um PC, me enfio nesse mundo aí de hardware, é placa de vídeo, é atualização, é não sei o quê, ou pego um console, um PlayStation 5, um Xbox Series X aí com jogos exclusivos, conforto da sala. Qual tem mais vantagem? Qual tem mais desvantagem? Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no canal. Eu trouxe recentemente um vídeo falando sobre os aumentos do PS Plus que teve, a Sony fez aumentos de até 40% no seu serviço de assinatura, o que é muito pesado. Então tá aí já um exemplo do que você pode sofrer se você optar pelos consoles, você ficar preso, né, nas decisões da empresa, enquanto num PC você já é mais livre, né? Você tem várias plataformas para comprar jogos, ninguém te segura, você pode procurar onde você quiser, mas nem tudo são tão flores, porque você tem várias outras coisas que te dão um trabalho a mais aí, né? Então esse vídeo vai ser polêmico, eu quero que você coloque aqui embaixo já se você é dos consoles ou se você é do PC e coloca um motivo, um resuminho do por que você prefere. Ah, eu sou de console, prefiro praticidade, sou de PC, gosto de poder customizar as coisas do meu jeito e me manter atualizado. Comenta aí, vamos ver como é que a galera tá optando aí nesses últimos tempos. E antes da gente começar o vídeo, eu peço já o seu like maroto, se você é de casa, se você tá chegando agora, não conhece o canal, veja o vídeo, se curtir, deixa o like e aí já se inscreve também, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vou dar uma dica que é para todo mundo, seja inscrito ou não inscrito, que é o Bitec Pague Menos, a nossa ferramenta que tem mais de 100 mil usuários que estão economizando de verdade. Ela te ajuda a encontrar os melhores preços, tem testador de cupom automático, alerta de preço, histórico de preço, ela tem buscador de cupom também, que ela aplica sozinha no carrinho para você, e tem até um local que você pode ver vários cupons disponíveis. Então aproveita, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode usar no seu computador e no seu PC, no seu computador e no seu celular, e temos também nosso grupo de ofertas no Telegram, que eu deixo aqui na descrição, tem oferta todo dia e toda hora lá no grupo para vocês, tá bom? Mas galera, vamos começar essa discussão sobre o assunto, para você que tá nessa divisão de águas da tua vida, tá? Primeira coisa, eu sou usuário de console, eu sempre joguei mais videogame do que PC, já teve uma boa época que eu joguei PC, mas eu sou uma pessoa muito, assim, digamos, agitada no dia a dia, eu tenho muita coisa para fazer e para mim a praticidade conta muito. Mas não achem que porque eu sou dos consoles, eu vou defender console. Eu vou trazer aqui os principais pontos de uma pessoa que já usou os dois sistemas e como tudo tem vantagem e desvantagem, que tem às vezes um detalhezinho que eu vou trazer aqui para vocês que pode fazer a diferença na escolha para você. Talvez algo que você não tenha pensado e fale, cara, é verdade, isso aí para mim vai pegar muito, vou decidir por esse aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos começar falando primeiramente da praticidade, galera. Isso aí é um fator meio incontestável, tá? Para quem não gosta, não tem paciência de ficar fazendo update, de ver se a placa é compatível, de ter que regular o gráfico, de ter que não sei o que lá, o console é a melhor opção. Isso é fato. Quem tem pouco tempo, quem não gosta de ficar sentado na frente do computador porque já trabalha no computador o dia inteiro, que é a maioria das pessoas hoje em dia, o console é uma ótima opção. Você tem o conforto de jogar na sua sala, no sofá, no seu quarto, enquanto o PC você vai ficar mais preso a uma cadeira, uma mesa, né? Porque você tem que ter um hardware maior. É claro que você pode jogar no notebook? Pode, mas não é tão comum, né? Notebooks gamers, porque são muito caros e aí ultrapassa muito, às vezes, o budget da galera. Então a praticidade realmente é um ponto que pega muito para quem joga console. Você vai pegar, vai comprar o jogo ou vai ter um plano de assinatura, e basicamente você vai ligar e sair jogando. O jogo já está otimizado para aquela plataforma, para aquela placa gráfica. Você tem, é claro, uma restrição de gráfico, que não vai ser a mesma coisa que o PC? Tem, mas é prático. É ligar e jogar. Isso é incontestável, na minha opinião. O console é muito mais prático. Ah, Beck, mas eu tenho PC, não é tão difícil assim. Eu posso muito bem montar meu PC e eu sento, ligo e começo a jogar. Sim, é fato, é claro que dá para fazer isso. Mas o console, ele traz essa flexibilidade maior de você poder jogar na sua sala, numa TV ali que você está sentado no sofá, enfim, ele é muito mais prático. Então isso eu acho que é um fator que muitas vezes a galera esquece de considerar e pode pegar muito no fator da sua decisão. Um dos motivos do porquê eu não gosto de jogar no PC é exatamente isso, porque parece que é um evento, eu tenho que pegar, ir até a mesa, sentar, ligar o computador, logar, abrir o jogo, e ficar sentado ali onde eu já trabalho o dia todo. Isso para mim é muito irritante. Então o console para mim é um momento mais de relaxamento, onde eu tô na sala, sentado no sofá, mais largadão, mais confortável, e ligou e jogou. Então praticidade não tem preço para certas pessoas. Esse é uma das diferenças, tá?
Agora, a outra questão do hardware, né, uma vantagem do console. Você não precisa ficar se preocupando em atualizar sua placa de vídeo, em ver se o jogo vai ser compatível ou não. Ah, tá travando, deixa eu entrar nas configurações, deixa eu desligar aqui o Ray Tracing, deixa eu diminuir a taxa de frame, nada disso. Você tem alguns modos no console que você escolhe, às vezes o modo desempenho ou o modo gráfico, e acabou, você sai jogando. Ah, Becker, mas peraí, tem muito jogo em console que não é bem otimizado. Isso é verdade. Tem muito jogo que quando é lançado sai todo cagado, sai todo zoado, sai todo travado, cheio de bug. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil. Isso costuma ser resolvido ao longo do tempo, você não tem grandes problemas assim. Então a maioria dos jogos são acertados e um ou outro que tem esse grande diferencial aí de ser muito bugado. Agora, é claro que você vai ficar muito mais limitado, você não se preocupa com essa parte, mas o console, ele é uma máquina que é lançada num certo ano e depois as tecnologias vão evoluindo muito rapidamente, na maioria das vezes, onde você não vai conseguir, digamos, aproveitar dessas tecnologias. Porque se é uma placa de vídeo nova que você bota no seu PC, que tem N tecnologias, tem o Ray Tracing mais aproveitado, tem não sei o que, tem a taxa de frame rate mais... E o seu console, ele é uma máquina fechada, ele é um PC que não vai ser atualizado. Na verdade, os desenvolvedores vão ter que otimizar os jogos atuais para rodar naquilo lá. É uma máquina que tem uma validade específica, já o seu PC não. O seu PC você pode atualizar conforme você tem grana, conforme você queira. Então vai ter muito jogo que você vê no PC que está rodando maravilhosamente bem, um 4K 60 cravadinho ali, com DSE, com Ray Tracing muito bonito e tal. E no Play 5, no Xbox Series X, não vai ser bem assim, né, gente? Então é aquilo que eu falo, não se dá para ter os melhores do mundo. Quando você ganha praticidade, você perde nesse poder de hardware. O jogo vai ser bonito? Vai ser, mas no PC provavelmente vai ser melhor. Então se você é o cara, é o rato do gráfico, das specs, do detalhe, do que gosta de configurar tudo, com certeza o PC vai ser uma melhor opção para você. Porque você, além de tudo, pode atualizar a sua máquina. Então aí está uma das grandes vantagens do PC, que é, você pode começar com um PC mais basiquinho, não gasta muito, e aí você vai fazendo os upgrades, troca uma placa-mãe, troca uma placa de vídeo. Se der um problema também, o PC é muito mais fácil de arrumar, não se esqueçam disso. Deu um problema, queimou a fonte do seu PC. Pô, se eu vou lá, se não pegou mais nada, eu troco só a fonte, sei lá, 400, 600 reais, depende da fonte que você vai colocar. Agora, um console, gente, se der um problema ferrado ali, às vezes você condena a placa-mãe inteira do console, danou-se. O preço do conserto que você vai ter que fazer, às vezes é melhor comprar um console novo. Então o PC, né, nesse quesito, ele é mais seguro, porque ele é mais modular, então é mais fácil se queimar alguma coisa, se der algum pepino, se você fazer alguma cagada ali na instalação, você ter que substituir só uma ou outra peça, e não a máquina inteira. Já o console, se der algum bug ali, se der algum problema que não está muitas vezes no seu controle, porque é uma máquina muito fechada, às vezes o preço é grande, né? O conserto é muito caro ou o videogame é inteiro condenado. E falando de preço, nós temos que entender o seguinte. Atualmente o preço que está custando um Play 5 e um Xbox Series X, que é o mais caro, você vai conseguir montar um PC que te entrega assim um desempenho com gráfico parecido com o Play 5 e o Xbox e talvez até um pouco melhor, tá? Depois você pode fazer updates e você sim vai ter uma máquina melhor. Agora, quando a gente olha o Xbox Series S, né, que é o S, que é o mais barato, dificilmente você consegue um PC pronto para jogar que vai te entregar aqueles jogos como o Series S faz. Aí ele é uma bela opção para quem quer economizar muito. Então esse é um ponto que tem que ser olhado, né? A equiparação de preço entre eles, porque a sua TV você já tem em casa provavelmente. Aí você, a não ser que você queira uma TV melhor, mas a que você tem vai dar para ligar o seu console. Quando você monta um PC, não é só o PC, é o monitor, é o mouse, é o teclado, e assim vai. Outro detalhe, gente. Falando agora de planos de assinatura, esse é um ponto muito importante que muitas vezes a gente esquece. Quando você adquire um console, você vai ficar preso, se você quiser assinar, né, claro, o plano de assinatura de jogos daquela plataforma. Então você comprou, meu amigo, a Sony é PS Plus, aconteceu agora deles aumentarem 40%, é isso que tem para hoje. Se você quiser continuar, você tem que pagar o preço que eles pediram. A Microsoft é a mesma coisa, tem o Game Pass, e aquilo lá, não dá para você entrar na internet e baixar um outro jogo de uma Steam, não existe isso. Agora no PC, essa flexibilidade é muito maior. Você tem N serviços de jogos, você tem a Steam, você tem a Microsoft Store, você tem uma porrada de local que você pode ir lá comprar o jogo e basta você logar, o meu jogo, esse aqui eu comprei na Steam, você entra na Steam, instala o jogo e beleza. Ah, esse eu comprei na Microsoft Store, uma promoção,
vai lá e compra. Então você consegue muito mais promoção e competição de preços na plataforma do PC e não fica preso você não vira refém da marca, né? De alguma marca específica. Se alguém for lá e aumentar o preço, falar, não vou comprar mais na Steam, a Steam esses preços são muito caros, vou comprar em outra. E assim por diante. Então isso tem que ser muito considerado também, essa liberdade que você tem. Porque o console você comprou, digamos, eu tinha Xbox Series X, daí eu tinha vários jogos que eu já tinha comprado lá, além do Game Pass, que eram jogos em promoções, tem muita oferta em console, isso é uma coisa boa também. Mas aí quando eu resolvi mudar pro Play 5, os jogos estão lá, assim. Se eu quiser comprar um Xbox, meus jogos vão estar lá. Mas eu não consigo jogar porque agora eu estou com o Play 5. E todos os jogos que eu comprei no Play 5, mesma coisa, não vai cruzar com o Xbox. Então, você fica um pouco preso. Isso, o PC é imbatível, tá, gente? Agora, já que nós estamos falando de jogos, tem um outro ponto que é muito importante, que são os exclusivos. Esse pode ser um único fator decisivo para você, pode ser um jogo. Então, digamos assim, você tem, sei lá, o The Last of Us, que era exclusivo do Play 5, acho que agora tem em PC, né? Mas foi por muitos anos. Você tem vários jogos que você encontra só no Play 5. Puta, eu quero jogar muito esse jogo. Aí não tem muito o que você fazer. Então, as marcas, elas usam os exclusivos como iscas, né, de atração para ter o cliente. Às vezes, por causa de um único jogo, a pessoa compra o console. Eu mudei para Play 5 porque tinha vários e vários jogos da Sony que eu queria jogar, porque eu já não tinha desde o Play 2. Eu saí no Play 2 e nunca mais voltei. Então, Play 3, Play 4, eu não peguei nenhum jogo. Então, tem jogos super antigos, tipo Bloodborne, que eu tava jogando há pouco tempo atrás, que eu não tinha nem jogado o jogo. Então, para mim, tem um universo de jogos novos ali que eu posso aproveitar. Então, isso é um fator muito decisivo, né, para cada um. O PC, ele não costuma ter aí seus exclusivos, ele normalmente é compartilhado com outras plataformas. Acontece, às vezes, das empresas tipo a Sony, a Microsoft, liberarem seus exclusivos para a plataforma de PC, isso tem ocorrido nos últimos tempos, mas não é certeza. Normalmente, quando sai um exclusivo, ele fica pelo menos um tempo ali na empresa que para depois ele pensar em ser liberado para outras plataformas, tá? Então, se você é fã de jogos da Microsoft ou da Sony, seja lá o que for, você já tem meio que aí a sua resposta. Mas, de forma geral, gente, eu poderia elencar os seguintes pontos para ficar mais fácil aí. Consoles. Praticidade, facilidade, ligou, jogou e exclusivos. Eu acho que esses são os 3 pontos fortes aí que você tem num console. Agora falando dos PCs, você tem muito mais flexibilidade para escolher entre plataformas, jogos, onde você vai comprar. Você tem muito mais customizações, então você pode fazer um upgrade, né, do seu computador, começar com o mais básico e ir melhorando. E ele também tem o fato de ser muito mais fácil de arrumar, tá? Você não fica preso se der um pepininho ali a ter que perder o seu PC inteiro. É muito raro isso acontecer e ele é atualizável, que não acontece com os consoles. Então, de forma geral, os dois são plataformas muito boas. Se você está muito curto na grana também, às vezes é melhor você montar um PCzão para você trabalhar e jogar, do que você montar um PC e ainda tem que comprar um console, né? É uma dupla grana que você gasta, se você não se importar em ter que sentar ali para jogar na máquina e tal. Mas é uma coisa a se pensar também. Então os dois têm as suas vantagens e desvantagens, não existe o melhor ou o pior, existem opções. E um detalhe que eu não posso esquecer de falar, quem procura gráficos pesados, quem quer os melhores gráficos, aquele jogo bruto, é PC também, não tem muito o que falar, porque ali estão as tecnologias mais novas, mais atualizadas e assim por diante. Mas eu quero saber aí, comenta de qual time você é, por que você escolheu, coloca aí PC ou console e escreve o motivo do porquê você gosta mais de uma plataforma sobre a outra, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho aí se você está inscrito no canal, ainda não ativou o sininho, se não tá, se acompanha o canal, não está inscrito, se inscreve. E também as nossas ferramentas aqui na descrição, Bitec Pague Menos, que vai te economizar bastante, e o grupo de ofertas do Telegram, tá bom? Bitec Oferta. É isso aí, até a próxima, valeu e tchau, tchau, galera.